Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos em frente, caminhando, né? Nessa videoaula de hoje, nós vamos continuar na apostila 2, ainda, aquelas estruturas literárias que nós estávamos vendo, né? A última coisa, é bom que vocês acompanhem na apostila, a última coisa que nós vimos foram as figuras de linguagem que terminam na página 22, certo? Na apostila, a última é a ironia, mas eu acrescentei também, lembram, a personificação ou prosopopeia, tudo bem? Agora, na página 23, tem uma coisa muito interessante, que é a intertextualidade, certo? Entre os textos. A intertextualidade nada mais é do que na literatura, né, aquela comunicação que há entre os textos, aquele diálogo, aquela conversa de um texto por outro. Aí na apostila traz na página 23 a famosa canção do exílio do Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá. Esse texto do Gonçalves Dias é um dos mais reprisados depois em outros poemas. E não assim, paródias, né? Não é cópia. Ele está até no hino nacional, tá certo? Isso está lá na página 24, vai mostrar bem claro isso aí. Essa comunicação de textos aí. O Carlos Drummond tem poesia em que se refere à canção do exílio, Oswald de Andrade, Murilo Mendes, José Paulo Paes, tem grandes autores, né, que se inspiram muito lá na canção do exílio. E vira e mexe, isso volta, né? Acabei de falar do Drummond, ele tem um poema. Deixa eu ver se eu acho que eu tinha reservado ele aqui. O Drummond, olha, ele tem um poema, não é bem, eu não vou começar pelo Drummond, o Drummond eu vou falar mais na frente. Lá no Arcadismo, que a gente vai estudar esse ano ainda, tem um grande poeta lá, Tomás Antônio Gonzaga, que fez a célebre obra Marília de Dirceu, onde ele diz: eu tenho um coração maior que o mundo, tu, formosa Marília, bem o sabes, um coração e basta, onde tu mesmo cabes. Isso o Tomás Antônio Gonzaga escreveu lá em 1700. Agora, no modernismo, o Drummond escreve, em cima desse texto aí, lá de tantos séculos antes, né? Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor, nele não cabem nem as minhas dores. Eu acho muito legal esse problema de intertextualidade e comunicação, e eu trouxe outros exemplos mais clássicos para vocês, já que eu falei do Drummond. Tem um texto dele, uma poesia dele, não sei se vocês já ouviram por aí, é uma poesia muito repetida dele também, foi publicada no primeiro livro dele de 1930, então no livro Alguma Poesia. Esse livro do Drummond está fazendo 90 anos agora, né? Em 2020. E esse poema deu muito o que falar na época. O título é No Meio do Caminho, uma série de repetições, em que ele fala assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Olha as repetições. Nunca me esquecerei desses acontecimentos na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Ora, essa poesia do Drummond aqui, primeiro eu falei que na época deu uma certa polêmica, porque nós estamos em 1930, em que se tratava aí de um português muito purista, né? E a crítica que já fizeram em cima do Drummond é ele ter usado o verbo ter no lugar do verbo haver, porque naquela época lá tinha que escrever no meio do caminho havia, não podia usar o verbo ter no lugar do verbo haver, né? Então já fizeram uma crítica, mas era modernismo, onde havia uma liberdade poética e linguística muito maior, né? Agora, esse texto hoje é retomado frequentemente, porque o que é essa pedra aí?
são as grandes dificuldades, né? Essa pandemia também é uma pedra no meio do caminho, não é mesmo? Então eu já vi vários autores, jornalistas de economia, até de esporte, né? E de outras áreas que fazem referência a esse texto aí do Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. Agora, o Drummond também fez intertextualidade, olha que interessantíssimo isso aqui, com um texto do Olavo Bilac, 100 anos antes, né? O Olavo Bilac tem uma poesia, é um soneto, em que ele fala, o título é No Meio do Caminho, certo? O título do poema do Drummond é No Meio do Caminho. Do Bilac também é No Meio do Caminho, só que em italiano, Nel mezzo del cammino. E é claro que o poema do Bilac é outra coisa, né? É um encontro amoroso. Ele fala assim: cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Nada a ver uma poesia com a outra, mas houve intertextualidade aí, nada a ver com tal tema, né? Agora, pesquisando ainda isso aí, eu fui descobrir que esse primeiro verso da poesia do Bilac, Cheguei, chegaste, né, retoma o primeiro verso da célebre obra do Dante Alighieri, do humanismo italiano, isso 1400, olha gente, 1400, mas esse é um clássico da literatura, a Divina Comédia, é o primeiro verso da obra O Inferno, certo? Em que é uma metáfora do herói que vai enfrentar o caminho pela vida na busca da felicidade da sua amada. Olha que coisas interessantes, né? O Dante, o Olavo Bilac e o Drummond. Então, tudo isso é intertextualidade. Eu acho que não é difícil da gente entender isso aí, né? Bom, depois da intertextualidade, na página 25, e a gente encerra essa unidade, né? São os períodos literários. Poxa, não preciso falar nada, né? Vocês já estudaram isso aí para a prova. As primeiras aulas, lá de fevereiro, eu joguei aqueles períodos literários, tá certo? Só que, aí na apostila, página 25, no quadro que tá aí, tem uma mancada, hein? Dê uma olhadinha lá e na semana que vem, na aula do dia 27, eu vou perguntar quem descobriu a mancada que tá aí, nesse quadro aí, que a apostila botou aí, tá bom? Depois da página 26 e 27, é muito importante isso aí da apostila, eu vou corrigir isso aí, vou dar as respostas para vocês também no plantão do dia 27. Bom, encerrando isso aí, então, nós partimos agora para a unidade 4. Agora eu acho que o estudo nosso vai ficar mais interessante, porque agora a gente entra mesmo na literatura. Já estou lá na página 33, vamos estudar agora o quê? O trovadorismo, né? Eu vou fazer só uma introdução um pouco rápida aqui, porque já estou lá com 9, eu quero ver se eu vou no máximo até 15 minutos, né? Bom, na página 35, o Acontecia vai dar uma retrospectiva do que foi a Idade Média. Eu acho que vocês estudaram bem isso aí já em história, ou vão estudar ainda, né? Aquele período medieval, o feudalismo, os vassalos do suzerano, que era uma espécie de rei, e a Idade Média toda se constitui em torno daqueles feudos lá. É uma época muito longa, não é mesmo? Bom, quando a gente estudou
os períodos literários no começo do ano, não sei se vocês se lembram que quando eu botei lá trovadorismo, eu pus século XI a XV. Por que século XI? A Idade Média não começou no século XI, ela é bem anterior, né? Porque aí está se tratando o quê? Da literatura em língua portuguesa. O século XI é o início de Portugal. Tá? Então a gente está pegando isso aí como início da literatura em língua portuguesa, o século XI. É a partir daí então que a gente começa a estudar o nosso trovadorismo aqui. O trovadorismo vem de trovador, né? Cantor, porque naquela época não havia uma poesia escrita nem oral, ela era musical, né? Era tudo cantado. E com o grande desenvolvimento que houve uma época lá na Idade Média, com o desenvolvimento sobretudo da agricultura, de produtos manufaturados, nas cidades, né, mais no fim da Alta Idade Média que chamam, começaram a existir as benditas feiras, as feiras, onde havia troca de produtos agrícolas, manufaturados e tudo mais, né? Cada um com as suas confecções, trocando as suas coisas lá nas benditas feiras. E essas feiras é uma difusão de um monte de coisa. É claro que é o comércio, mas é uma difusão também de cultura. Tem lá encenações, tem lá, deve ter um teatrinho animado, e tem esses trovadores que cantam, que contam essas histórias, né? Normalmente os trovadores também iam de castelo em castelo, de feudo em feudo, contando as suas histórias. Seria uma espécie de jornal daquela época lá, né? Então o trovadorismo é uma coisa muito interessante daí, tá? Aí eu já vou passar para vocês uma coisa muito importante agora, porque o que a gente estuda então nesse trovadorismo? Nós vamos estudar as cantigas. Eu vou rapidamente agora, porque lá vocês vão ter que pular agora para o caderno de atividades, na página 12. Tem um resumo fabuloso aí das cantigas. Dá uma passada rápida aí, depois nos plantões eu vou voltar com calma. As cantigas medievais, certo? Se vocês pegarem então a apostila, caderno de atividades, o caderno de atividades da apostila 7, página 12. Nós temos lá as cantigas. Tá muito bom esse resumo aí, olha. Eles falam assim, são dois tipos de cantigas medievais, as líricas e as satíricas, tá bom? As líricas são duas, de amor e de amigo, são totalmente diferentes entre elas, tá? Na sua origem, na sua concepção e tudo mais. A cantiga de amor, a origem da cantiga de amor é a origem provençal, vem da França, da Provença, era ali no sul da França, tá? O eu lírico, quem fala na cantiga de amor, o eu lírico é masculino, presta atenção nisso, certo? Quem faz, o autor é masculino, o eu lírico também é masculino. O objeto de desejo é a dama, a amada, que no português arcaico é senhor, né? Não temos ainda masculino e feminino, senhor, senhora. Sempre se fala minha senhor, significando minha senhora, certo? O objeto do amor. E aí então entra o quê? A vassalagem amorosa. O que é essa vassalagem amorosa aí, ou amor cortês? Então eu volto para a página 38 da apostila, que tem o box ali à direita, em que está escrito assim: o amor cortês tinha como uma de suas principais regras a vassalagem amorosa. Comportando-se como um vassalo em relação à sua dama, o trovador deveria agir de forma paciente, humilde e fiel em relação a ela. A mulher seria sempre a mais bela entre todas as outras e por ela o trovador deveria desprezar a posse de impérios, títulos ou grande riqueza materiais. Quer dizer, na cantiga de amor, o trovador é sempre alguém aos pés de uma dama, ajoelhado aos pés de uma dama, solicitando seus favores.
E aí entra um termo muito usado na cantiga de amor, que é a coita. De coita vem a palavra coitado hoje, entendeu? Mas o que é a coita lá? É a dor de amor, né? Em gran coita, ó minha Senhor. Tem muita cantiga que é assim, em gran coita, em grande dor, né? É a dor de amor. E na cantiga de amor, a mulher é idealizada. Ela é idealizada, não é a mulher real. E o ambiente? O ambiente é os palácios, as cortes, tá certo? Ô, gente, o tempo está se esgotando, mas espera aí, deixa eu terminar aqui a de amigo, que é totalmente diferente. Eu vou entrar um pouquinho, hein? Já estou com 15 minutos. Agora, a cantiga de amigo, ela é totalmente diferente. Amigo ou namorado, namorada. A origem dessa cantiga, ela não é mais provençal, ela é galego-portuguesa. Ela nasce na própria região ali do norte da Espanha, né? A Galícia é o norte lá da Espanha, o português arcaico é o galego-português. A cantiga de amigo, ela se origina aí. Agora, o eu lírico não é mais masculino, o eu lírico é feminino, presta atenção nisso. O eu lírico agora é feminino. O autor é homem, claro, é masculino, mas o eu lírico é feminino. Por quê? Vamos explicar. O objeto desejado é o amigo, o namorado. É ela buscando o namorado, que é o amigo. É amor real agora, concreto. Não é amor idealizado. É a mulher que sofre pelo amor ausente, porque o amado, o namorado, foi para a guerra, ou foi para outro feudo, está longe, está distante. Geralmente naquela época, né, dos cavaleiros, o amado está lutando, está em algum lugar, está diferente. E ela está lá, desejando o amado de volta, suspirando pela volta do amado. E o ambiente? O ambiente não é mais palácio, o ambiente é o campo, é o ambiente popular, é o ambiente rural. Certo? E aí, a última coisa aí, desse resuminho da página 12, fala lá, paralelismo, par de estrofes, comunidade rítmica. Esse paralelismo aí são coisas que se repetem. Como nas músicas tem aquilo que a gente chama de coro ou refrão, é a repetição. Paralelismo, nas cantigas medievais, é a repetição de mesmos verbos. Oi Deus é o canta uma estrofe. Oi Deus é o canta outra estrofe. E aí vai, né? Isso é o que chama então de paralelismo. É muito interessante isso aqui, mas eu acho que lá na página 12 está bem resumidinho a diferença entre cantiga de amor e cantigo de amigo. Veremos depois muitos outros exemplos, tá bom? Eu vou parar por aqui. Na próxima videoaula a gente vai começar nas cantigas satíricas, tá bom? Bom estudo para vocês essa semana. Vamos que vamos nessa luta. Tudo bom? Tchau!